presidente da organização não governamental Rio de Paz, o pastor e jornalista Antônio Carlos Costa, conversou com a jornalista Micarla de Souza. Eu me despeço agora e vamos acompanhar juntos essa entrevista. E hoje no Jornal do Dia vou entrevistar o presidente da organização não governamental Rio da Paz, o pastor, jornalista e teólogo Antônio Carlos Costa, que está em Natal, e é com ele que eu converso a partir de agora. Boa tarde, Antônio, uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Jornal do Dia. Eu quero começar falando com você, que sempre é identificado como um defensor dos direitos humanos. Vamos começar do começo. Sim. Desde quando o Rio de Paz se tornou o Rio de Paz? O que foi que fez aflorar essa vontade de vocês de poder ter uma organização focada na questão principalmente dos homicídios no Rio de Janeiro? Olha, final de 2006, eu estava determinado a sair do Brasil para tocar meu projeto de tese de doutorado. E meus planos foram alterados por uma ação de bandidos que, a partir do presídio de Bangu, decidiram tocar terror na região metropolitana do Rio. No dia 28 de dezembro de 2006, eles mataram 19 pessoas na nossa cidade, sendo que 8 foram queimadas vivas. Aí eu decidi ir para a rua. Falei, vou protestar. E me ocorreu de criar imagens deliberadamente midiáticas. A minha ideia era organizar manifestações públicas que, em vez de chamarem a atenção de quem passava pela rua, chamassem a atenção dos meios de comunicação, a fim de que, por meio da cobertura da nossa imprensa, eu pudesse alcançar o todo da sociedade e as nossas autoridades públicas. Então, me ocorreu de montar um ato público na praia de Copacabana, em março de 2007, 2 meses e meio após a crise pessoal que eu vivi com essa ação do crime organizado. Então, a minha ideia foi montar uma instalação em Copacabana, com cruzes pretas, simetricamente dispostas, e que ajudassem a sociedade do Rio de Janeiro a ter uma ideia do que estava em curso naquela época. Cerca de 700 pessoas, foi uma informação que eu havia recebido do Instituto de Segurança Pública, no início de 2007, haviam tido a sua vida interrompida pelo crime. Ou seja, homens e mulheres vítimas de homicídio. Então, espalhei as cruzes, a ideia era combater a letalidade. E naquela época foram 700 cruzes espalhadas, sim, ali pelas areias de Copacabana. Fui com os meus amigos de madrugada para a praia, fixamos as cruzes e eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha esperança de que os meios de comunicação se interessassem por aquela imagem dramática. E o que aconteceu é que eles se interessaram. A manifestação foi notícia no mundo inteiro e, a partir dali, a imprensa brasileira, as agências internacionais de notícia cobrem tudo, passaram a cobrir, a partir daquela data, tudo que nós fazemos. Aí nós nos vimos diante de um canhão. Sabe, de você pegar o que ocorre na favela, a violação de direito, o abuso de autoridade, e tornar o crime, muitas vezes praticado por agentes do poder público, conhecido do todo da sociedade, e ao mesmo tempo demandando uma resposta da autoridade pública. E desde então é isso que nós temos feito, de modo suprapartidário, sem receber verba pública, lutando pelo direito de todos. Quando morador de comunidade é vítima de bala perdida em ação policial, nós vamos para as ruas protestar. Mas quando os policiais morrem, nós também vamos para as ruas protestar. Isso que eu queria até te perguntar, porque muitas vezes toda organização que se posiciona como, olha, eu estou aqui como uma organização que defende os direitos humanos, muitas vezes a própria população no Brasil vê, essa organização protege bandido, porque quando acontece alguma coisa com um policial, ninguém Perfeito. fala. Como é que vocês no Rio de Paz se posicionam em relação a isso? Nós criamos o conceito, eu digo criamos porque nós não vemos nenhum movimento social tratando dessa questão do modo como que nós tratamos, que direitos humanos não têm lado, que a farda não destitui o homem e a mulher dos seus direitos.
Nós não vemos, portanto, as nossas polícias como necessariamente inimigas da sociedade. Nós pegamos um caso na Ilha do Governador de um policial que, na operação na região da Maré, foi vítima de um disparo de fuzil de um bandido. Nós encontramos dentro de casa na seguinte situação: sem poder sair com a família às ruas, ir com a sua mulher à igreja, porque ele não tinha condição de sair de casa e não podia sair de casa porque não tinha dinheiro para comprar fralda geriátrica. Quando a Polícia Militar nos procurou, pedindo para que nós fizéssemos manifestação pelos direitos dos policiais, eles disseram: olha, quando vocês fazem manifestações, chama a atenção de todo mundo. E nós estamos morrendo também. Nós nos reunimos e dissemos uns para os outros: olha, não temos condição, nós temos que atender o pedido da nossa polícia. Só que nós trabalhamos dentro de favela. E as nossas favelas têm um histórico de violações de direito praticadas por policiais. Usando o linguajar da favela, nós tivemos que desenrolar essa manifestação dentro da comunidade, para que todos entendessem que nós não abríamos mão de lutar pelos direitos dos nossos policiais, porque na nossa visão de direitos humanos, os direitos humanos não têm lado. Fomos para a praia de Copacabana e botamos as fotos de todos os policiais que haviam sido mortos naquele ano. E é por isso que nós temos o respeito das nossas polícias. Você que é um conhecedor, alguém que estuda bastante essa questão da violência no Brasil, de onde vem toda essa banalização das mortes no Brasil? Eu vou lhe passar uma informação muito triste, chocante, que eu sei que vai ferir o seu coração. 80% dos homicídios do Rio de Janeiro ocorrem em favela. 80%? 80% dos homicídios. Você acha que esse número é diferente no Brasil ou basicamente no geral, Brasil é a mesma coisa? Não, quem morre é pobre. E quando você vê um corpo de um pardo estendido na favela, um corpo de alguém de pele negra, isso não deixa chocado. A morte na zona sul do Rio de Janeiro tem um peso totalmente diferente da morte na favela. Um secretário nosso de segurança fez essa declaração: uma coisa é a morte na zona sul, outra coisa é a morte na favela. Morte na zona sul significa simplesmente a classe média protestar, a classe média pressionar os meios de comunicação. Por isso que a nossa estatística de segurança, o nosso nível de segurança nos bairros da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, é nível de Europa. Essa coisa que o Rio de Janeiro é violento na favela. Então é claro que isso tem íntima relação com a história do Brasil. Como que um país, Micarla, durante 350 anos da sua história, é regido por um regime caracterizado pela escravidão, que fazia com que um ser humano olhasse para outro e dissesse o seguinte: você é propriedade minha, você pertence a mim e trabalha para mim. Como que isso não marca a cultura de uma nação? Antônio, inclusive na terça-feira teve a abertura de mais uma Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. O presidente Lula abriu e ele disse o seguinte, essa Assembleia, ele disse o seguinte, que falta vontade política aos países que governam o mundo para resolver a desigualdade. Foi assim que ele colocou: é preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. O que é isso daqui, na hora que ele coloca, olha, falta vontade política daqueles que governam o mundo, já que o Brasil está aí, ele está agora presidindo o G20, já que o país é a 10ª economia, está aí entre as 10 maiores economias do mundo, também falta vontade política ao governo brasileiro? Falta vontade política porque falta egoísmo. Se nós fôssemos suficientemente egoístas, inteligentemente egoístas, nós combateríamos a desigualdade social. Falta aquilo que alguém já chamou de egoísmo esclarecido. Como é que é egoísmo esclarecido? Vamos dizer o seguinte: eu olho para a África, eu olho para a população preta, eu olho para os nordestinos que estão vivendo uma subvida nas favelas do Rio de Janeiro e digo o seguinte: eu pouco me importo com essa gente, que eles morram na prisão, que eles enterrem seus filhos vítimas de bala perdida. Agora, se eu sou um egoísta esclarecido,
eu vou compreender que essa coisa vai se voltar contra mim. Não é interessante eu conviver com essa desigualdade, porque essa desigualdade fomenta a violência, fomenta o ressentimento. Esses dias eu li um livro de um historiador da Harvard, que ele diz o seguinte: se as nações ricas não exportarem riqueza, vão importar pobreza. Nós estamos entre as nações mais violentas do mundo, porque cerca de 60 mil brasileiros, falando de uma forma mais exata, 58 mil, são assassinados por ano, num contexto de desaparecimentos forçados, de subnotificação. O número de mortos é muito maior, porque há pessoas que simplesmente a sua morte não foi registrada em uma delegacia. Agora, Antônio, você, há 15 anos, a ONG Rio de Paz existe. Inclusive, tem o documentário Estética da Luta, que marca os 15 anos da ONG. Mas nesses 15 anos, você acha que, apesar, né, das ONGs de defesa dos direitos humanos terem se levantado com muito mais força, mas você acha hoje, por tudo que você viveu nesses 15 anos, o Brasil está melhor ou pior nesse quesito, por exemplo, no quesito de respeito, no quesito de desigualdade? Como é que você vê o Brasil hoje? Meu Deus, que pergunta boa, Micarla. Em alguns aspectos houve avanço. Hoje nós temos mais gente gritando. Quando eu comecei o Rio de Paz, eu ficava alucinado de ver pessoas tão somente postando foto de pudim, que estava comendo lá, sei lá, na sobremesa do almoço, do sapato que comprou. E hoje a gente vê as redes sociais bem mais politizadas, com as pessoas falando bastante sobre política. Agora, é chocante de ver a quantidade de brasileiro que foi às ruas pedir golpe, fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. É impressionante hoje saber que se um candidato estabelece como base da sua campanha a defesa dos direitos humanos, a luta pela preservação da santidade da vida humana, o combate à desigualdade de oportunidade de vida. Se esse homem faz uma defesa de uma polícia que use mais a inteligência do que a força, se ele declara que não vai aceitar execução extrajudicial no seu governo, ele não ganha eleição. Nosso tempo está esgotadíssimo, mas eu quero te agradecer, Antônio. E por hoje é só. Outras notícias você confere no É Notícia, com análise sobre Miqueias às 7h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. Dá para você também acompanhar e ver toda a nossa programação, inclusive essa entrevista aqui com Antônio Carlos, no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela sua audiência. Tenha um ótimo final de semana. Segunda tem mais Jornal do Dia com Gislaine Azevedo. Aproveita aí esse seu sabadão e o domingo. E segunda a gente volta com mais Jornal do Dia aqui na TV Ponta Negra. Até lá.